Deixa eu mandar aqui para o pessoal lembrar aqui. Bom, gente, boa noite. Boa noite, Breno. Quanto tempo. Eu também amo você. Breno é um dos melhores coreógrafos que eu conheço. Dança demais, demais. Rei do Vogue. Bom, gente, primeiramente, boa noite. Eu estou fazendo essa live hoje especialmente para os meus seguidores, tá? Eu coloquei para vocês lá que o título da live é pronunciamento, né? E realmente é um pronunciamento, é um momento importante e eu acho que é imprescindível falar com vocês sobre isso. Vocês que são meus seguidores, essa live é feita especialmente para vocês que me acompanham já há um tempo, né? Principalmente pessoal que me vê nos stories, que é onde eu mais apareço. Quem me acompanha sabe que eu compartilho, né? Na maioria das vezes eu compartilho coisas sobre moda, né? Até enquetes para vocês de batalhas de looks entre as celebridades nos tapetes vermelhos dos eventos, né? Eu acho bem legal fazer isso e eu fiz algumas vezes, mas pretendo fazer mais vezes agora. E se tiver difícil para ouvir, me avisem, tá? Porque aí eu falo mais alto, aproximo mais o celular. Hoje eu tô fazendo com um cenário diferente, né? Hoje meu cenário é diferente. Mas, enfim, eu sempre acompanho essas tendências de moda e tudo mais, né? E eu compartilho com vocês. Por isso, eu achei importante fazer essa live para explicar para vocês essa transição que eu tô passando. Para que ninguém fique perdido, né? Para que ninguém se perca aí quando eu começar a postar alguns conteúdos diferentes, não ficar assim, né? O que tá acontecendo? Então eu tô fazendo essa live para deixar para vocês registrado aí no meu Instagram. Essa live vai ficar salva, eu vou deixar ela aí no meu feed. Provavelmente eu vou colocar também no YouTube, para quem não é inscrito no meu canal. É só depois da live entrar no meu perfil que o link tá na bio, tá? Pra vocês se inscreverem, que lá também vai ter novos conteúdos, além dos conteúdos que já tem lá, ok? Então, eu estou passando por uma transição de carreira, então eu preciso explicar pra vocês o que tá acontecendo, né? A transição de carreira que eu tô fazendo agora é para consultora de imagem e estilo. É uma profissão que não é todo mundo que conhece, não é todo mundo que sabe que existe ou que sabe o que significa. Às vezes já ouviu falar alguma vez, mas não entende muito bem. Então, antes de eu explicar para vocês a minha trajetória para chegar até aqui, eu vou explicar para vocês o que é essa profissão, tá? A consultoria de imagem e estilo, ela é uma profissão voltada para a imagem da pessoa, seja no seu marketing pessoal, marketing profissional ou simplesmente para autoconhecimento. Então, assim, ela é um leque de opções que existe e cada vez mais que eu aprendo sobre essa profissão, mais encantada eu fico. Para vocês terem noção, a consultora de imagem e estilo, ela pode ser outras profissões, ter outras profissões dentro da consultoria de imagem e estilo. Uma delas é figurinista. Eu achei isso muito legal, porque me disseram já que eu tenho aquela coisa de artística, né? Então, assim, a figurinista eu achei bem legal também. Ela é um pouco parecida com o personal stylist. O personal stylist é aquele que monta, né, o look da pessoa para certa ocasião, para algum momento. A figurinista faz quase a mesma coisa. Porém, é para
figuras públicas, né? Pessoas que vão participar de algum evento público, aqueles red carpets, por exemplo, que são eventos que são televisionados até, né? Programas de TV, além de poder fazer parte de filmes, séries, novelas, criando os figurinos ali, né? Montando os figurinos dos personagens, que eu acho que essa é a parte mais legal. Mas engloba todas essas coisas, esses eventos públicos, figura pública. Não é um personal stylist que faz. Às vezes mas tem o figurinista. Já sei quem eu vou contratar para ser minha consultora, meus figurinos. Ah, pode me contratar, porque a figurinista tá nos meus planos também, para nem que seja minha profissão secundária, mas vai ser um dos serviços que eu vou prestar. E vai ser um prazer montar os seus looks como dançarino, Breno. Vai ser maravilhoso, viu? Pode me chamar, que a gente monta assim. Pode me contratar aí, que eu tô à disposição. E a consultoria de imagem e estilo, às vezes, assim, as pessoas têm muito preconceito. Às vezes as pessoas têm esse certo preconceito porque acham que a consultoria de imagem e estilo é uma profissão de pessoas que vai apontar o dedo para você e vai te obrigar a vestir uma certa roupa, que vai fazer você se vestir como uma consultora, que vai fazer você entrar num padrão, sabe? Porque eles focam muito na questão da moda, na tendência. As pessoas, né? Elas pensam muito. Quando fala moda, as pessoas só pensam naquilo que é tendência. E acha que o consultor vai te colocar ali. E não é verdade. O consultor de imagem e estilo, ele serve para fazer o oposto disso. Não é para colocar você numa caixinha. Não é para impor um padrão. Não, o consultor de imagem e estilo existe para ajudar o cliente, né, a pessoa, a simplesmente saber quem ela é, a encontrar o estilo dela, o estilo pessoal dela, fazer ela entender qual que é o seu formato de corpo, o seu formato de rosto. Isso tudo traz clareza, porque assim você consegue aprender truques de estilo para você realçar aquilo que você quer realçar, para você disfarçar aquilo que você quer disfarçar, você se descobrir. Porque muitas vezes a gente se sente perdido, muitas vezes a gente se veste porque o outro achou bonito, porque o outro tá usando, a gente usa tendências o tempo todo, sabe? E a gente fica ali achando que é aquilo, e aí, a hora que vai lá olhar no espelho, diante do espelho, não se reconhece. Fala, o que é isso? O que é isso que eu tô usando? Isso aqui não parece ser eu, não sou eu, sabe? E é como se a pessoa estivesse usando, né, um figurino, um personagem. Não é exatamente a pessoa. E às vezes as pessoas também têm dificuldade de se expressar. Elas têm um estilo e elas querem mostrar o estilo delas, colocar pra fora. E às vezes tem dificuldade para fazer isso, não sabe como. Então a consultora de imagem e estilo, ela entra aí. Ela entra para ajudar a cliente e não para impor regras para essa cliente, entendeu? É uma coisa assim que quando você entra e entende tudo que tem dentro, é mágico. É mágico. Ver a magia das cores, as paletas de cores, o quanto a gente fica mais realçado quando a gente tá dentro da nossa paleta. Assim, é mágico, é incrível. E tem também a questão de que as pessoas também pensam que na consultoria de imagem e estilo a gente vai falar assim, olha, essa aqui é são as cores que combinam com você e você só pode usar elas. Também não é isso. A gente apresenta, no meu caso, né? Porque às vezes pode ter consultoras que são diferentes de mim, mas no meu caso, eu apresento a paleta da pessoa, que são as cores que vão realçar a pessoa e tudo mais, mas eu também apresento técnicas, né, truques de estilo para a pessoa adaptar a cor que ela gosta.
Então, assim, às vezes você gosta de uma cor que não tá na sua paleta, mas eu vou te ensinar a usar essa cor pra você não se sentir perdido, pra você não deixar de usar uma coisa que você gosta. É uma questão de equilíbrio. Eu quero trazer equilíbrio na vida de vocês, pra vocês entenderem que podem usar a cor que vocês gostam, que vocês podem ser quem vocês são. Basta encontrar o equilíbrio das coisas, adaptar, né? De acordo com a ocasião, de acordo com a sua profissão. Porque além de você ter o autoconhecimento, né? De descobrir quais são aí as suas cores, formato de rosto, corpo e estilo, a gente também mostra pra vocês a imagem que vocês querem passar. Porque existem... Boa noite, Leandra! Porque existem as pessoas que têm profissões, né? Existem, então, aquela imagem profissional que você quer mostrar, por exemplo, seriedade. Uma pessoa ela quer mostrar ser mais séria porque ela é empreendedora, ela quer ser levada a sério, ela quer ter mais autoridade. Então, ela faz os truques de estilo para montar uma imagem de acordo com o que ela quer passar, que é essa autoridade como profissional. Vou ter que sair, ficando sem bateria. Ai, coloca eu no carregador, pelo amor de Deus! Mas depois você assiste, Breno. Ela vai ficar salva, depois você assiste, tá? Obrigada por ter participado aí, nem que seja um pouquinho, eu fico muito feliz. Bom, continuando, né? A pessoa que quer ter uma imagem diferente, uma imagem mais intencional, ela pode pedir para consultora, porque dentro da consultoria tem isso, né? A gente vai construindo a imagem de acordo com o que a cliente quer passar e vai adaptando a quem ela é, que é o estilo dela, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida em relação à consultoria de imagem e estilo, vocês podem colocar aqui nos comentários que eu vou responder todos eles, tá bom? Se vocês quiserem tirar dúvidas em relação a essa área, tá? Além de figurinista, consultora de imagem e estilo, ela pode ser também personal stylist, que eu já tinha falado antes, né? O personal shopper, que seria acompanhar a cliente em compras, né? Para ela fazer compras inteligentes, ou algo pontual, como por exemplo, ela quer comprar uma roupa para ir num casamento e não sabe qual roupa comprar. Aí ela tem um personal shopper que vai ajudar ela a comprar essa roupa, né? E tem também o personal stylist, que ele vai montar o look da pessoa de acordo com quem ela é. A consultora de imagem e estilo também pode dar treinamentos em lojas de vestuário, principalmente, para ensinar as pessoas ali, as vendedoras, né, a atender os clientes de uma forma mais exclusiva, né, que é aquela forma que você vai atender o cliente e você não vai só vender a roupa pro cliente, né, uma roupa qualquer só para bater meta. Você vai ali vender de acordo com o estilo da pessoa, de acordo com o objetivo da pessoa, vai levar em consideração tudo que aquela pessoa prefere numa roupa, para vender também não só o preço, mas sim o valor daquela roupa, né? Para a pessoa sair de lá com uma roupa que na verdade não foi um gasto, foi um investimento. A pessoa vai usar essa roupa até acabar. Ela vai se pagar até porque valeu a pena você comprar uma roupa que você vai usar sempre, porque tá de acordo com o que você gosta, com quem você é. Para os vendedores parar de vender só pelo emocional ali, para poder convencer a pessoa e pronto, sabe? Para ser uma coisa mais assim humanizada até. Se existissem mais pessoas para ajudar o cliente a achar a roupa ideal do que atendentes que te julgam com o olhar, o mundo era um lugar melhor. Realmente, eu já vi e já ouvi relatos de pessoas que vão em lojas, principalmente essas lojas mais caras, né? Essas lojas que tem roupas de R$1.000, né? Por aí. As vendedoras às vezes agem como se fossem as donas da loja, né? Elas estão ali trabalhando, recebendo um salário mínimo, às vezes comissões, né, pelas vendas, o que também deveria ser uma preocupação atender o cliente da melhor forma possível para poder receber a comissão, né?
E elas agem como se elas fossem a marca, como se fossem os donos da marca, sabe? E julgam. Eu já ouvi relato de um amigo meu me contou que ele conhecia uma mulher que ela tinha dinheiro, muito dinheiro. Só que ela se vestia de uma forma muito simples. E aí ela foi numa loja, inclusive é daqui da cidade, é uma loja que não tá fechada agora, mas era uma loja de marca grande, sabe? Era franquia e era marca cara. Ela foi dar uma olhada, eu acho que era num chinelo, alguma coisa assim, e ela foi super mal atendida. A vendedora tava dando a entender que ela não tinha dinheiro para comprar nada que tinha naquela loja, sendo que ela tinha. Ela tinha dinheiro, ela tinha condição, ela tava ali olhando para comprar. Às vezes a gente olha essas coisas na novela, porque na novela tem muito isso, né? Porque lembra muito de Uma Linda Mulher. Uma Linda Mulher é um filme que é um clássico, e várias novelas da Globo, principalmente, já copiaram essa cena, né? É uma cena clássica da pessoa que é pobre, mas ela tá com dinheiro ali, ela entra na loja pra comprar e ela é maltratada, né? E às vezes as pessoas acham que isso só existe na ficção, mas não. Na vida real existe e tem muitas pessoas que são assim, principalmente cidades maiores também, né, que tem lojas maiores, lojas mais caras. Eu acho que isso é bem triste. Por isso compro muito online, mas é triste. Sim, é triste, porque muita gente gosta também de comprar presencial. Você ter a sensação de estar na loja, de experimentar a roupa, né? Você experimentar a roupa é totalmente diferente de quando você vê online. Às vezes você compra, chega aqui, não é a mesma coisa, né? Mesmo por mais que a gente olhe comentário e tudo mais, às vezes não é a mesma coisa. Então aí você vai lá, você acaba experimentando a roupa e aí você às vezes se conecta mais ainda com a roupa. E às vezes você já tem certeza que ela não serve e já descarta, né? Boa noite, Letícia! Tudo bem? Então, assim, a gente gosta também dessa coisa, né? Tem muita gente que gosta. Eu gosto também, às vezes, de ir numa loja presencialmente ali pra experimentar roupa. Agora, na minha profissão, também é importante eu experimentar essas roupas. Experimentar, não só experimentar, mas sim eu entrar nas lojas e olhar os materiais, né? Os materiais que tem nessas roupas, para fazer curadoria, para trazer para vocês também, porque eu preciso estar por dentro das roupas das lojas para que eu possa fazer o trabalho de personal shopper para vocês. Porque dentro da consultoria, no final da consultoria, eu passo para vocês peças de acordo com o estilo de vocês, com o objetivo de vocês, com os links para comprar online. É que no caso essa seria a consultoria online. Mas tem a consultoria presencial também. A presencial a gente vai até a loja para poder escolher as roupas com as indicações dessas roupas. Tô com um negocinho no olho aqui, gente, ignora. Então, assim, a consultoria tem isso. Tá difícil digitar porque tá carregando num lugar difícil. É uma pena, gosto muito quando você digita, mas o importante é carregar o celular. Você não vai ficar igual o Breno, que teve que sair da live por causa do celular, coitado. E assim, a consultoria, eu nunca imaginava que eu ia chegar nesse ponto, que eu ia entrar ali, que eu ia me tornar uma consultora. E aí que eu vou contar pra vocês a minha história agora. Mas se vocês tiverem alguma dúvida relacionada à consultoria, vocês podem colocar aqui que eu posso explicar, tá bom? Eu vou contar um pouquinho sobre a minha história, que, assim, é nas redes sociais, mas eu tô aqui firme e forte. Essa realmente tá firme e forte, porque lá em Portugal já tá tarde e ela tá aqui. Fico muito feliz, Leandra. E assim, a maioria das pessoas não compartilha nas redes sociais, acho que todas, não compartilha os momentos difíceis nas redes sociais, não compartilha seus medos, suas inseguranças, só compartilha coisa boa, né? A gente olha nas redes sociais, vê relacionamento, por exemplo, vê todo mundo feliz, a gente acha assim, nossa, aquela pessoa, aquele casal é muito feliz, não tem problema, não passa por nada, né? E muitas vezes a gente se compara na vida das pessoas. Essa pessoa viaja muito, essa pessoa
ela é tão feliz, ela tá sempre num lugar diferente, comendo uma comida diferente. Olha o lifestyle dessa pessoa, olha o que essa pessoa tem. Então, assim, as pessoas, elas sempre vão compartilhar momentos bons, né? Elas sempre vão compartilhar coisas boas e a gente nunca sabe as coisas que acontecem na vida dessa pessoa. A gente não sabe os bastidores, não sabe a história dela. Às vezes aquela pessoa que a gente vê luxando tá devendo pra todo mundo, né? E a gente não sabe. Às vezes aquele casal que é... Oi, madrinha! Boa noite. Às vezes aquele casal que tá feliz ali, às vezes tem vários perrengues por trás. Às vezes tem traição, às vezes briga demais e aí posta foto pra se sentir melhor. Tem muita coisa. Então, assim como a maioria dessas pessoas que postam coisas boas, eu também não costumo falar muito sobre a minha vida pessoal e tudo mais. Quem vê close não vê corre. Exatamente. Quem vê close não vê corre. Essa é a maior frase. Porque o contrário também acontece. Exatamente, o contrário também acontece. E eu sempre fui uma pessoa... Quando eu era criança, eu era uma pessoa bem extrovertida. Mas quando eu cheguei na minha adolescência, eu simplesmente me fechei. Vendo eu agora, ninguém acredita, né? Mas a minha madrinha está aqui para comprovar que quando eu era criança, parecia uma artista. A minha mãe achava que eu ia ser artista. E aí, quando eu cheguei na adolescência, eu mudei muito, né? Eu me fechei, eu comecei a me sentir insegura. Eu comecei a achar que eu não era bonita, eu não tinha autoestima, eu não tinha amor próprio quando eu era adolescente. Eu só ia pra escola mesmo pra estudar. E aí eu ficava vendo as outras menininhas. Fiz a mesma coisa, amiga. Se fechou na adolescência, né, Lê? Eu passei por isso, me fechei na adolescência. E olha que, assim, é porque às vezes você tem aquela coisa de que você acha que vai ser de um jeito e é de outro, né? Então, assim, na escola, eu acho que o maior bloqueador pra mim... Boa noite, madrinha. Maravilhosa. Pra mim, acho que a escola foi o que mais me bloqueou, sabe? Conviver com as pessoas. Eu não gostava de conviver com os alunos, assim, essas coisas, sabe? E aí, às vezes tinha aquele crushzinho que... Ai, você é feia, que não sei o que, sabe? Então, assim, eu me sentia rejeitada. E aí acabava que eu não me sentia segura. Eu não me sentia bonita. Eu tinha medo de falar em público. Eu tinha medo de me apresentar. Nossa, quando chegava aqueles trabalhos que a gente tinha que apresentar na frente, pra mim era o fim. Então, assim, ninguém imaginava que hoje eu estaria dando aula, que hoje eu estaria fazendo palestra, né? Fazendo lives, vídeos, conversando com vocês, sendo, assim, reconhecida pela minha comunicação, pela minha oratória, que ainda não é oratória tão boa assim, né? Mas dá pro gasto. Eu também, mas o nosso glow up compensou. Realmente, né? Chegou o glow up da gente, né? Mas então, o que eu realmente percebi hoje, com o conhecimento que eu tenho na época da minha adolescência, não é que me faltava beleza. Eu acho que isso lembra uma cena de American Horror Story Hotel, que quando a Liz Taylor disse que ela era feia e falou pra personagem da Lady Gaga, a Condessa, que ela era linda e que ela era muito feia. E aí a personagem da Lady Gaga fala pra ela, fala assim, você não é feia, te falta comprometimento. E aí ela faz toda a transformação lá no episódio. Eu acho que é um dos episódios mais especiais, assim, que tem, assim, uma das cenas mais especiais que eu gosto de Hotel. É a minha segunda temporada favorita. Porque a primeira é o Asylum e a terceira é Cult. Mas enfim, é uma cena que mexeu comigo ali, porque realmente, às vezes é isso. Falta só comprometimento. Não é que a gente é feia, é que falta comprometimento, falta o conhecimento do que fazer com a sua imagem. E eu não tinha percebido. Eu
passei um tempo na minha adolescência tentando esconder aquilo que não era pra esconder. Que eu ficava melhor sem maquiagem do que aquele lápis preto que eu colocava pra me esconder. Que eu achava que aquilo é meio que, sei lá, me blindava de alguma coisa. Entendeu? A gente nem ligava a webcam pra conversar. É verdade. Depois de quantos anos? 9 anos, né? Porque a gente se conheceu o quê? 2015? 10 anos, então. A gente se conheceu em 2015, a gente começou a fazer, a gente fez uma chamada de vídeo agora, em 2025, então exatamente 10 anos depois. Adoro, compromisso com nós mesmas é tudo. Exatamente, compromisso com nós mesmas é tudo. Mais uma frase importante dita hoje aqui. Então é uma coisa que eu não tinha percebido, né, na minha adolescência. Eu não tinha percebido que o que faltava era comprometimento. O que faltava era eu entender o que eu realmente gostava, era eu entender a roupa que me valorizava mais, a forma de me vestir que ficaria melhor pro meu formato de corpo, que o meu problema não era o meu peso, simplesmente entender o meu formato de corpo e procurar formas de realçar aquilo que eu queria realçar e disfarçar aquilo que eu queria disfarçar. O problema na juventude é que a gente acaba se preocupando em ficar bem pelos olhos dos outros e não para nós. Exatamente, é a falta do autoconhecimento, né? E a gente fica com essa preocupação de ficar bem para as pessoas. Só que eu não ficava bem para as pessoas e não ficava bem para mim. Então, porque realmente o problema estava em mim, né? Felizmente acordamos, graças a Deus, né? Graças a Deus acordamos. Então, assim, a Natasha adolescente é completamente diferente da Natasha adulta, né, nessas questões. E graças a Deus eu tive uma trajetória que me fez voltar a ser quem eu realmente sou, a realmente me encontrar e descobrir meu propósito de vida. Que a gente sem propósito também, a gente não vive, a gente só existe, né? Então, quando isso realmente aconteceu para minha mudança? Quando eu fiz secretariado. Eu fiz um curso técnico em secretariado e lá ensina muito sobre dress code, sobre a forma de se comportar de uma secretária, o visual da secretária e tudo. Mas o que mais mexeu foi quando eu tive que fazer o meu TCC. Pessoal, alguém me fala a hora só para eu ficar por dentro do tanto que eu já falei? Por favor? Nem tudo que tá na revista serve para nós, mas com certeza vai ter algo que vai valorizar o que nós somos. Exatamente. Gente, eu acho que eu tenho que começar a tirar print aqui, mas eu esqueço de tirar os prints. Ai, Letícia, por favor, tira uns prints pra mim das mensagens. Fazer a Letícia de secretária. Pra eu poder... Porque senão se eu for tirar print eu vou me perder. Ó, já quase meia hora de live. Ó, é meia-noite e 26 lá. Meu Deus. Tira os prints dessas frases aí que eu quero postar depois. Eu vou tirar só esse aqui da Leandra. Deixa eu tirar aqui. Ai, eu tô com medo de sair da live. Que meu celular tem que bater em 2 botões e às vezes ele bloqueia a tela. Eu tenho medo. E aí, se eu fizer ele assim, pra ele tirar o print, às vezes eu posso fechar a live, eu fico com medo. Mas enfim, quando eu entrei em secretariado, eu tive que fazer um TCC. E a gente criou lá, eu e mais 2 pessoas, né? Conversando, a gente criou a moda executiva, né? Só que aí eles tiveram que deixar o curso e eu tive que fazer praticamente o TCC completo. Aí depois uma amiga minha se juntou pra gente apresentar junto e aí ela fez a introdução, conclusão, esses outros detalhes assim do TCC e me ajudou a construir o guia prático de moda executiva, que eu ia falando que tinha que ser feito e ela foi fazendo toda a estrutura, montando bonitinho o guia. E foi ali, naquele momento, que eu comecei a me encontrar. Eu tava numa fase que eu tava assistindo uma série que era American Crime Story, a segunda temporada, que é do assassinato do Gianni Versace, que é a minha temporada favorita, né, do assassinato do Gianni Versace. Tanto que Versace é uma das minhas grifes favoritas, apesar
da identidade visual dela não ser totalmente igual à minha, mas tem algumas partes que eu me identifico, sabe? Então, e eu gosto muito das frases do Versace. Eu me identifico nessas frases também. E então eu vi essa temporada, eu tava muito nesse negócio de moda, ficar vendo as coisas, sabe? E aí eu comecei a me aprofundar, a estudar mais sobre isso, pra montar o TCC. Tanto que no TCC fala sobre a consultoria de moda. Na verdade, acho que é consultoria de moda que tem no TCC. Então, assim, eu tive um leve conhecimento ali, bem básico, e ficou por isso, né? Depois que eu me formei em 2019, e só em 2021 que eu consegui um emprego, porque teve a pandemia e tudo mais, em 2021 eu consegui um emprego, e que é onde eu trabalho como secretária. Lá eu aprendi muitas coisas e através de networking eu descobri que existia a consultoria de imagem e estilo e eu comecei a acompanhar profissionais da área e entender que era mágico o trabalho deles e que eu queria fazer esse mesmo trabalho. E foi a partir dali que eu comecei a trabalhar para investir em conhecimento, investir nos meus estudos, para que eu me especializasse na área para trazer essa profissão para vocês. Então, foi isso que aconteceu. Basicamente, a minha história foi essa, até chegar aqui. Resumi muito para vocês, porque a live é bem curta e o Instagram vai cortar em 1 hora, né, certinho. Então, eu não posso enrolar muito falando sobre o meu passado, né? Porque o importante agora é falar exatamente do que está por vir. E vocês são muito importantes para mim nessa jornada, porque vocês são meus seguidores que me acompanham há muito tempo. São vocês que vão ver toda essa transformação agora, né, de carreira. E se vocês tiverem alguma pergunta sobre a área da consultoria, podem perguntar, tá? Pra gente já ir até o final da live, né? Porque eu enrolo muito. É que eu comecei a live também e algumas pessoas perderam o começo, né? Mas pra quem entrou depois, eu entrei agora na área de consultoria de imagem e estilo, que é uma profissão que trabalha com a imagem das pessoas, mas não de uma forma que você vai ter que vestir o que eu mandar, tá? Não é uma forma assim de, você tem que ser tal coisa. Eu vou aproveitar enquanto vocês pensam aí em alguma coisa para perguntar ou tiram suas dúvidas. Eu vou falar sobre algumas crenças que tem dentro da consultoria que às vezes faz as pessoas já nem me ouvir. A primeira delas é que vai me obrigar a vestir o que eu não gosto. Não é verdade. Eu não vou obrigar ninguém a vestir uma coisa que não gosta. Na verdade, a minha missão é fazer cada um se encontrar de verdade, da mesma forma que eu me encontrei. A pessoa entender realmente quem ela é, quais são os objetivos de vida dela, o que ela quer, qual imagem ela quer passar, o que ela quer disfarçar, o que ela quer realçar. Eu quero trazer clareza, porque, gente, a imagem, ela realmente é importante. Realmente é importante. Porque quando a gente se veste bem, quando a gente se cuida, quando a gente tá bem com uma imagem bonita, a gente se sente melhor. Querendo ou não, a gente se sente bem. A nossa autoestima vai lá em cima. Até a nossa autoconfiança. Através da minha imagem, eu comecei a me sentir mais confiante, sabe? Conseguir ser mais confiante, falar com mais firmeza, me posicionar, a ter postura. Tudo isso está relacionado também à imagem. Uma dúvida. Se eu gosto de um tipo de roupa, mas talvez as peças que eu tenho não ficam bem, você é capaz de achar peças e cores dentro desse estilo que fique bem em mim? Sim, porque existe diversos tipos de peças de roupas, né? E aí, o que a gente precisa fazer? Quando você passa por uma consultoria,
você tem ali o seu formato de corpo. E você tem o formato de rosto também engloba ali os acessórios e o cabelo, né? Mas assim, você tem ali o seu formato de corpo. Vamos supor que você vou te dar um exemplo. Você tem um quadril muito largo e você não gosta do seu quadril. Vamos usar esse exemplo. Só que aí, quando a gente vai pro seu guarda-roupa, você tem muitas roupas que marcam o quadril. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mostrar pra você, olha, essas roupas aqui que você tá usando, elas estão marcando o seu quadril. Se você não gosta, você não tá usando mais, descarta. Não descarta jogar fora, tá? Descarta, eu falo, passar pra outra pessoa, pra alguém que gosta, tá? Eu sou super contra desperdício de roupa, de qualquer coisa, tá? Eu sou super contra esse negócio de consumismo que as pessoas acham, né? Exemplo real, adoro. É o que eu sei que você tem quadril, mas eu não sei se você gosta ou não, se você quer realçar ou disfarçar, tá? Então aí, eu usei esse exemplo. Aí, o que é feito? Na hora de fazer a parte do seu estilo, das roupas que ficam melhor, eu vou sempre levar em consideração o seu estilo, as suas preferências e o seu objetivo de imagem. Então, através disso tudo, que eu vou montar para você as peças que você deve investir. São sugestões de peças que você pode investir que vai ficar legal de acordo com o seu estilo e de acordo com o objetivo de imagem que você tem. Deixa eu ver aqui que eu acho que eu perdi coisas aqui. Porque eu vivo de tons escuros. É que eu tô sem óculos, peraí. Porque eu vivo de tons escuros. Ah, é por causa da minha blusa, peraí. Porque eu vivo de tons escuros e com pouca estampa, com medo de errar, por mais que gosto de certos estilos. Essa é interessante, porque se você gosta de estampas, né, tem que ver tudo que você gosta e a gente vai montar de acordo com o que você quer usar, entendeu? De acordo com o que você quer usar. O que acontece, gente? Na consultoria de imagem e estilo, o primeiro passo, a primeira sessão que eu tenho com vocês, já vou entregar spoiler, tá? Se liguem aí no spoiler. A primeira coisa que eu faço com vocês a primeira sessão da consultoria de imagem e estilo é uma entrevista. Eu tenho uma ficha anamnese para poder saber tudo sobre você. Tudo, tudo, tudo. É claro que é feito junto comigo. Então, você não vai ter nenhuma dúvida, porque você vai tirar as dúvidas ao vivo comigo. Então, eu vou explicar para vocês o que é a pergunta quer dizer, pra gente ir respondendo juntas. Que aí eu vou explicando e você vai ali respondendo o formulário para você me entregar o formulário. Então, primeiro é feito um formulário que é muito detalhado. Lá tem tudo, todo tipo de tecido que você gosta, tipo de estampa que você gosta, se você gosta de estampa. Todos os seus gostos e preferências estão lá. Os objetivos de imagem que você tem. Tem perguntas pessoais, dos seus gostos pessoais, até de filme tem, gente. Então, assim, são várias perguntas. Essas perguntas vão me trazer todo o norte para eu montar a sua consultoria, para eu entregar exatamente isso que você tá me perguntando, Leandra. É entregue na consultoria. Não curto estampas também. Letícia, é super normal você não gostar de estampas e também não é uma regra. E não é uma regra você gostar de estampas. Eu, por exemplo, não sou muito fã de estampas, mas hoje eu tô aqui, ó, com a famosa estampa de bolinha, né? E assim, eu sou muito pontual na questão de estampa. Pra mim, eu não gosto muito de animal print, eu não tenho nada de animal print no meu guarda-roupa. Mas eu gosto de risca de giz, eu gosto das bolinhas, que de vez em quando foge o nome da minha cabeça, né? Mas ela tem um nome específico. Mas eu gosto das bolinhas pequenas, não gosto daquelas bolas maiores, né? E eu gosto também de pidipu, acho que chama.
e aquele xadrez que lembra bastante a estampa da Burberry. Acho que é da Burberry. Eu gosto também. Mas então depende muito da estampa, né? Mas essas animal print, eu não tenho nada florido, cor sim, cor não, nada. Depende da roupa. Eu gosto principalmente cobra, mas não uso. E camuflado. Então, essas coisas que você gosta, mas não usa, dentro da consultoria, a gente também vai ter um momento ali para você aprender a usar as peças que você gosta, mas não usa, tá? Tem esse momento também. Inclusive, tem também o caso de, às vezes, a gente gostar de uma coisa que não favorece. Eu falei isso no começo da live, mas eu acho que vocês não estavam. Eu vou usar um exemplo prático meu para vocês. A minha paleta de cor é inverno escuro. É uma paleta de cores frias. E é uma paleta que os acessórios precisam ser pratas. Os pratas, eles ficam muito melhores em mim, eles ficam muito mais destacados. É nítida a diferença quando eu uso um prata. Porém, eu gosto muito de dourado. Olha a diferença, ó, a minha mão aqui, na minha aliança é prata, ó, tá vendo? Ela fica muito mais destacada do que o brinco dourado aqui, tá vendo? Muito mais destacado. Por quê? Porque eu sou alto contraste. Eu tenho um alto contraste. Então, eu gosto de dourado, mas eu não posso usar. Não posso usar. E aí, o que eu faço? Uso truques de estilos para que eu possa usar a peça dourada, mesmo que ela não esteja na minha paleta. Então, isso também é ensinado. Às vezes, tem o seu formato de corpo que se você usar tal peça, não vai ficar muito legal. Só que se você usar truques de estilo, você vai conseguir usar essa peça tranquilamente, porque você vai equilibrar o restante. Esse é o segredo. Vamos ver aqui? Alguém fala a hora aí pra mim, por favor. Camuflado. Deixa eu pôr minha mão aqui de novo. Quando fiz o meu estágio, era um trabalho um bocado formal, né? Daí eu tinha que usar com um estilo que não era o meu. É uma coisa também que eu vou falar muito sobre, porque eu gosto de fazer misturas de estilos, né? Apesar de que o estilo formal esteja, né, no meu estilo pessoal, eu gosto de brincar muito com os estilos. Ah, obrigada. Já vou ter que começar já, né, a preparar o encerramento da live. Obrigada, Letícia. Eu tenho uma mistura de estilos e eu gosto de ficar brincando com eles. Mas tem pessoas que já não conseguem, né? Então, vou te contar outra coisa. A moda executiva que eu criei é exatamente para isso aí. A moda executiva nada mais é que um estilo... Na verdade, são os estilos universais adaptados para o mundo empresarial, sabe? Por isso que eu chamo de moda executiva. Eu tive essa ideia, e a gente propôs isso no meu TCC, que é de pegar as pessoas que têm esses estilos diferentes, que não são estilos tradicionais, não é o estilo tradicional elegante, que é o único que realmente se encaixa totalmente no ambiente empresarial, pegar essas pessoas que têm esses estilos diferentes e transformar eles, adaptar eles para o meio empresarial, para o ambiente de trabalho. E a moda executiva, ela também vai estar inclusa nos meus serviços, tá? Eu vou colocar ela também nos meus serviços, que aos poucos eu vou soltando para vocês cada um deles, o que tem em cada um, para vocês conhecerem mais. Mas dentro do meu serviço vai ter isso também, porque eu acho importante as pessoas saber que a imagem profissional, ela pode, não só pode, quanto deve estar atrelada ao seu estilo pessoal. Você não precisa deixar de ser você mesma quando você estiver trabalhando, tá bom? É claro que tem aí algumas ressalvas,
porque tem uniforme, tem dress code, às vezes em algumas empresas, mas isso tudo é adaptável. É uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Outra crença que eu quero quebrar muito é das pessoas elitistas, das pessoas que acham que se vestir bem é todo mundo usar esse padrãozinho que é alfaiataria, esse negócio de que só gente que tem dinheiro se veste bem. Eu tô aqui pra acabar com isso, tá? Eu acho um absurdo a pessoa querer, né, dar uma de ricona, né? E isso me incomoda um pouco, então vai ser uma parte do meu posicionamento. Eu pensava para pelo menos dar um toque meu em tudo. Dá pra dar um toquinho, nem que seja uma coisa assim pequena, mas dá. E aí eu vou ajudar também a fazer isso. Não faço a mínima ideia de que seja a minha paleta. Você descobre na consultoria comigo também qual que é a sua paleta. Aí você vai descobrir quais são as cores que te valoriza, te favorece mais, aquelas que vai te deixar mais destacada, realçada. É muito legal a parte de coloração, pessoal. É muito legal, gente. Eu amo. Eu já vi cada rico brega, pra você ver que não tem nada a ver dinheiro com estilo, né? Outra coisa também que a maioria das pessoas acha, só pra fechar pra vocês aqui, uma coisa que a maioria das pessoas acha é que a gente só tem um estilo. Aí todo mundo fica procurando ali, ai, eu acho que eu sou criativa, ai, eu acho que eu sou elegante, ai, eu acho que eu sou tradicional. Aí a pessoa vem falar pra mim que ela é tradicional, uma pessoa que usa roupa colorida, uma pessoa que usa roupa toda esvoaçante, fluida, roupa amassada, aquelas roupas que não precisa passar. Gente, a pessoa tradicional, elegante, ela jamais vai usar uma roupa que não precisa passar. Toda peça que o tradicional elegante usa tem que passar, porque são roupas totalmente estruturadas que precisam de um ferro. Ou seja, são pessoas que estão presas num estilo só, elas querem fazer parte de um estilo que não são delas, ou às vezes elas querem acreditar que aquele estilo é o dela, né? Ou tá simplesmente buscando uma forma de se encaixar num estilo que faz mais sentido para ela e esquecendo totalmente de quem ela é. Essa é uma das coisas no meio da consultoria de imagem que mais me incomoda. E uma crença que muita gente tem. Muita gente tem. E, na verdade, a gente tem mais de um estilo. Para vocês terem noção, se eu não me engano, eu tenho... Deixa eu ver. Eu tenho 4 estilos. De 7 estilos, eu tenho 4. Então, assim, a gente nunca é um estilo só. Não dá pra se encaixar dessa forma. Cada um tem o seu, porque a gente é uma mistura de estilos. Às vezes a gente tem um pouco de cada um. Às vezes a gente tem muito de um e um pouquinho do outro. Entendeu? São de graus diferentes, mas você tem mais de um. Geralmente tem mais de um. É muito raro a pessoa ter totalmente um único estilo. Às vezes são 2, no mínimo 2, 3 ali, mas tem gente que tem todos. Que é legal também, mas tem gente que tem todos. Dinheiro não compra estilo, nem noção. Não, o dinheiro só compra consultoria de imagem e estilo pra pessoa ter estilo. Meu pai é bem elegante, então. Se a pessoa gosta muito de roupas estruturadas, tá sempre tendo que passar as roupas porque elas amassam facilmente, pode ter certeza que ela tem um estilo tradicional elegante. Outra coisa também que é principal do tradicional elegante são as cores, né? O tradicional elegante, ele só vai usar ali preto e branco, um cinza, cores super, super, super neutras. Então, se a pessoa chega aqui pra mim usando pink e fala pra mim que ela é tradicional porque ela gosta de cor clássica, esquece, amiga. Amanhã tem uma formatura, só vou saber meu estilo quando eu acordar. Vai depender de como você vai se sentir, né? Isso também tem muito a ver com a gente, viu? Porque às vezes a gente tem... às vezes não, a gente tem mais de um estilo. Eu acredito que pelo menos 2 estilos ali, eu já imagino que você tenha. Então, vai depender muito do seu humor. Porque às vezes você vai querer usar mais uma coisa e vai querer usar mais outra. Eu tenho um estilo... Alguém fala aqui oração pra mim, porque eu vou acabar fazendo...
errado de novo e o Instagram vai me cortar. Geralmente, assim, você tem 2 estilos ali. Eu tenho os meus estilos principais, que é o casual e o elegante. Tem dias que eu vou estar totalmente casual, tem dias que eu vou estar bem mais elegante, tem dias que eu vou estar misturado, tem dias que eu vou estar bem diferente, porque eu vou estar lá nos outros 2 estilos que eu tenho, porque a gente fica ali transitando. Então depende muito da ocasião, depende muito de como você está se sentindo no momento, depende muito da sua fase. O nosso estilo ele não muda porque ele é nossa essência, mas ele passa por amadurecimentos. Então a gente amadurece o nosso estilo também. E isso é bem interessante. Então, as pessoas que acreditam que ela é mais de um estilo, quer dizer, que ela é só um estilo, pode esquecer. Uma vez eu vi uma pessoa que comentou pra mim, falou assim, eu queria muito saber qual que é meu estilo, porque eu fico todo perdido. Porque às vezes você tá preso num estilo só, você vê toda aquela informação e você se prende num estilo só porque você acha que você tem que caber naquele padrão ali, você tem que caber naquela descrição ali. E na verdade a pessoa é uma mistura de estilos. Então, assim, não tem como você fazer aquela pessoa se encaixar totalmente em um estilo só. Não tem como você se autodiagnosticar assim, se encaixando em um único estilo e acreditar que aquele lá é o seu estilo. Eu não consigo aguentar as calças beges do meu pai. Descobrimos então que seu pai tem um estilo bem, tradicionalzinho. Eu também não era muito fã de bege, não, mas aí, com o passar do tempo, eu comecei a gostar. Não de uma roupa totalmente bege, mas eu gosto de fazer umas misturas. É legal usar cores neutras, em pelo menos uma das peças, para trazer equilíbrio. Então, assim, eu acho bacana. Mas é aquilo, né, gente? Eu ainda sempre vou estar ali presa no preto, né? Porque o preto, ele faz parte da minha identidade também. Principalmente ele, porque eu gosto demais. Bem leonino. Leoninos sempre tem que estar ali bem alinhado, né? Cuidam muito da aparência. Bom, gente, vocês têm mais alguma dúvida para eu já finalizar a live? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre o meu momento? Alguma coisa sobre a consultoria de imagem e estilo? Esses dias eu postei também para vocês que eu tava fazendo um novo projeto, aí eu deixei ali a caixinha para vocês falarem o que vocês acham. Acho que não foi caixinha, eu perguntei o que vocês achavam que era. Eu gosto de evitar as cores porque meu cabelo é colorido demais já. Mas assim, o segredo não tá na cor, tá no tom. Você consegue usar cores, mas você precisa ver o tom. O tom certinho da cor que você vai usar no resto do seu look. Tem tudo isso. A questão do cabelo também, às vezes a pessoa quer ter uma cor de cabelo que não combina com ela, e tem como a pessoa usar também, viu? Tem gente, por exemplo, que gosta de ser loira e o loiro não combina. Aí faz truques de estilo pra ela continuar com o loiro, mesmo que o loiro não esteja na paleta dela, né? E aí ela fica com o cabelo, mas aí o resto dentro da paleta. Então, por exemplo, se o seu cabelo não for dentro da paleta, o look tem que estar dentro da paleta. Agora, se o cabelo estiver dentro da paleta, é só sucesso. Sem dúvidas, adorei tudo. Ai, que bom que vocês gostaram. Eu fico muito feliz. Essa é a primeira de muitas lives. Eu agora pretendo, tá mais presente nas redes sociais agora, fazendo mais vídeos. Em breve, eu vou abrir para vocês as inscrições para uma aula ao vivo, tá? Eu tô me organizando para poder abrir a aula ao vivo da magia das cores. Aí vocês vão ter que se inscrever, tá? Para poder ter acesso a essa aula ao vivo, para vocês aprenderem sobre as cores de batom, né? As cores de batom que fica melhor em tal tom de pele, as misturas das cores quando você tem um batom aí que não é muito, que não combina muito com o seu tom de pele, que não te favorece, você não quer jogar ele fora, você consegue aproveitar ele misturando com outro batom, e aí eu vou mostrar isso pra vocês. Então logo eu vou soltar pra vocês as inscrições para vocês participarem
dessa aula, tá? Porque aí vocês vão ter que entrar no grupo para poder receber o link da aula, tá? E a consultoria de imagem e estilo também, logo eu já vou estar divulgando ela para vocês, porque eu ainda estou finalizando alguns detalhes para começar a atender, tá? Para começar a atender vocês. O primeiro serviço que eu vou começar já a oferecer para vocês vai ser o de identificação de estilo, tá? Ele não é tão completo como a consultoria de imagem e estilo. Porém, ele também vai ajudar você a entender o seu estilo, vai ter as sugestões de looks para o seu estilo, de acordo com os seus gostos e com as suas preferências, e vai ter de bônus também de presente para vocês a moda executiva, tá? Então vai ser também uma prestação de serviço bem legal que eu planejei para vocês. Ela vai ser a primeira a ser lançada e depois vai ser lançada a consultoria de imagem e estilo. Então só quem assistiu essa live, né, vai ter os spoilers do que tá vindo por aí, tá bom? E aí logo eu vou fazer a aula para vocês, tá? Eu fiquei muito feliz com a presença de cada um de vocês nessa live. E agradeço também quem vai assistir, né? Quem tá assistindo aí o gravado no YouTube ou no meu feed. Obrigada também por você ter tirado um tempo para assistir, tá? Então, gente, eu acho que é isso, né? Eu acho que eu falei tudo. E eu tô bem empolgada com essa nova jornada minha. E eu espero que eu possa agregar muito na vida de cada um de vocês. Que eu possa transformar a vida de vocês de alguma forma. Da mesma forma que a consultoria de imagem me transformou também. Que vocês possam ser mais autoconfiantes, cada vez mais seguras de si. Que vocês aprendam os truques de estilo para andar cada vez mais estilosa, porque vocês vão se tornar fashionistas, né? Nós seremos uma linda e grande comunidade de fashionistas, tá? Então, muito obrigada por cada um de vocês terem tirado um tempo. Obrigada por todo o apoio de vocês, porque é muito importante o apoio de vocês, a interação de vocês, tá? Então, muito obrigada, boa noite a todo mundo. Até a próxima live e um grande beijo para todo mundo, viu? Obrigada. Tchau.